Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Motivação na Fé. Ao nos aproximarmos do ápice do calendário litúrgico cristão, o domingo de Páscoa, somos convidados a mergulhar profundamente no mistério mais profundo da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Esta celebração, que transcende o tempo e o espaço, nos convoca a refletir sobre a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. O domingo de Páscoa, erguendo-se como o farol de esperança e renovação, marca não apenas o cumprimento das profecias messiânicas, mas também a fundação sobre a qual toda a doutrina cristã se apoia. A jornada para este dia sagrado é trilhada através da Semana Santa, uma sequência de eventos que recorda os últimos dias de Jesus na Terra, culminando em sua crucificação e ressurreição gloriosa. Através da celebração do domingo de Páscoa, somos lembrados do amor incomensurável de Deus, um amor tão profundo que se manifestou na entrega de seu único Filho para a redenção da humanidade. Esta festividade, rica em simbolismo e tradição, não é apenas um momento para recontar a história sagrada, mas também para vivenciar uma transformação pessoal e comunitária. A Páscoa desafia os fiéis a sair das tumbas de desesperança para abraçar a luz da fé renovada e a viver segundo os preceitos do ressuscitado. Assim, propomos-nos a explorar as múltiplas dimensões do domingo de Páscoa, desvendando sua relevância teológica e sua capacidade de inspirar uma esperança que transcende as adversidades do mundo contemporâneo. Em meio à tapeçaria rica e multifacetada da tradição cristã, o domingo de Páscoa surge como o ápice de uma jornada espiritual que navega através das profundezas do sofrimento humano até o cume da redenção divina. Esta celebração, imbuída de profundo significado teológico e histórico, convida-nos a contemplar as histórias centrais que moldam sua observância, cada uma revelando facetas distintas da graça e da promessa divinas. No vídeo da Sexta-feira Santa, falamos sobre os eventos iniciais da Semana Santa. Hoje o foco é nos acontecimentos posteriores à crucificação. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto culminante, um evento que não apenas desafia a lógica humana, mas redefine a relação entre o divino e o mortal. Este relato não é apenas uma peça central da teologia cristã, mas também um convite à reflexão e à transformação pessoal. A narrativa da ressurreição, entrelaçada com precisão e profundidade nos evangelhos, segue uma sequência de acontecimentos que não só comprovam a divindade de Cristo, mas também oferecem aos fiéis uma fonte inesgotável de esperança. O preparo do sepultamento e o sábado de silêncio. Após a crucificação, o corpo de Jesus é cuidadosamente preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos. Eles o envolvem em linho limpo, seguindo os costumes judaicos da época, e o colocam em um túmulo novo, esculpido na rocha, onde nenhum corpo havia sido antes depositado. A pedra pesada é então rolada para selar a entrada, e a guarda romana é posta a vigiar, a pedido dos líderes religiosos, para prevenir qualquer tentativa de roubo do corpo. O sábado passa em silêncio, um sábado de luto e reflexão para os discípulos e seguidores de Jesus, ainda inconsoláveis e perplexos com os recentes acontecimentos. A madrugada da ressurreição. A madrugada da ressurreição marca não apenas um momento cronológico dentro do sagrado calendário da fé cristã, mas um limiar divino entre a desolação da morte e a aurora da esperança eterna. Este instante, embora imerso na mais profunda escuridão da noite, prenuncia o raiar de um novo dia, em que a luz da vida eterna rompe as sombras da morte. Este é o momento em que o céu toca a terra e o divino intervém na história humana de maneira definitiva e transformadora. Ao primeiro alvorecer do primeiro dia da semana, o mundo jaz em silêncio, ainda mergulhado na tristeza e no luto pelo Messias crucificado. Os discípulos, confinados pelo medo e pela incerteza, mal poderiam antecipar o milagre que estava para se desdobrar. A natureza, por sua vez, parece aguardar com respiração suspensa, ciente da grandeza do que está prestes a ocorrer. Então, subitamente a terra treme. Um terremoto, símbolo do poder divino que nada pode deter, anuncia que algo monumental está acontecendo. Este terremoto não é apenas um fenômeno físico, mas um sinal da ruptura de todas as barreiras que separavam o homem de Deus. A pedra selada que marcava o túmulo de Jesus é deslocada, não para permitir que o ressuscitado saia,
mas para testemunhar à humanidade que ele já não está ali. Ele venceu a morte. O anjo do Senhor, cuja aparência deslumbrante é como um relâmpago, não apenas afasta a pedra, mas senta-se sobre ela, uma imagem de triunfo sobre a morte. Sua mensagem às mulheres que chegam ao túmulo é tão revolucionária quanto o ato de ressurreição em si. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Venham ver o lugar onde ele jazia. Este convite a ver o lugar é um chamado à testemunha ocular, mas também uma convocação para todos nós, ao longo das eras, para testemunharmos e vivenciarmos a realidade da ressurreição. O vazio do túmulo se torna o pleno testemunho da promessa cumprida, da vida que brota da morte, da eternidade que se abre para a humanidade. A madrugada da ressurreição é, portanto, um convite à esperança e à fé. No coração da escuridão, a luz brilha mais intensa, anunciando que o amor é mais forte que a morte. Este momento não marca apenas a vitória de Cristo sobre a morte, mas também promete a todos que em Cristo a morte não é o fim, mas a passagem para uma nova vida em comunhão com Deus. Assim, neste instante sagrado, somos chamados a abandonar os túmulos de nossas dúvidas, medos e desesperanças para abraçar a luz da ressurreição. A madrugada da ressurreição nos lembra de que, em cada amanhecer, temos a oportunidade de renascer, de viver renovados pelo poder do amor que venceu a morte, convidando-nos a participar plenamente no mistério pascal de morte e ressurreição. O túmulo vazio. O túmulo vazio não é apenas um detalhe narrativo na história da ressurreição de Cristo. É o epicentro de uma revolução teológica e existencial que reverbera através dos séculos até o coração da fé cristã contemporânea. Este singular momento captura a essência do mistério pascal, a passagem da morte para a vida, e se torna um símbolo poderoso da promessa divina de redenção e renovação para toda a humanidade. Ao se depararem com o túmulo vazio, as mulheres, seguidoras devotas de Jesus, encontram-se na encruzilhada entre a desolação e a esperança. Elas, que haviam ido ungir o corpo de Jesus, são as primeiras testemunhas não apenas de sua ausência física, mas da realidade transformadora que essa ausência implica. O anúncio do anjo. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. É uma declaração que desafia a lógica humana e convida à fé numa nova realidade onde a morte não tem a última palavra. Este momento de revelação no túmulo vazio é um convite à transformação pessoal e coletiva. A ausência do corpo de Jesus convida os seguidores de Cristo, ontem e hoje, a buscar a presença divina não entre os mortos, mas entre os vivos. O túmulo vazio simboliza a vitória de Deus sobre as forças da morte e do pecado, uma vitória que é compartilhada com toda a humanidade através da ressurreição de Jesus. É um lembrete constante de que, em Deus, todas as coisas são feitas novas. Além disso, o túmulo vazio serve como um desafio à missão da Igreja no mundo. Assim como as mulheres foram instruídas a ir e anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, os cristãos são chamados a testemunhar a esperança e a vida que emergem da ressurreição. A Igreja, então, torna-se uma comunidade de testemunhas do túmulo vazio, comprometida em levar a mensagem do amor redentor de Deus a todos os cantos do mundo. Teologicamente, o túmulo vazio ressalta a centralidade da ressurreição na fé cristã. Não é apenas um milagre a ser celebrado, mas o fundamento sobre o qual se baseiam a identidade e a missão da Igreja. A ressurreição de Cristo é o ponto de partida para uma compreensão renovada de Deus, da criação, da humanidade e da própria vida. Ela oferece uma visão de mundo na qual o amor, a justiça e a paz são possíveis, não como meras aspirações humanas, mas como realidades divinamente instituídas. Portanto, o túmulo vazio é muito mais do que um episódio. É uma afirmação de fé, uma fonte de esperança e um chamado à ação. Ele nos lembra de que mesmo nos momentos de maior desespero e incerteza, Deus está trabalhando para transformar a morte em vida, o luto em alegria e a desolação em esperança. Em última análise, o túmulo vazio nos desafia a viver de maneira ressurreta, abraçando plenamente o dom da nova vida que nos é oferecido em Cristo ressuscitado. As aparições de Jesus. As aparições de Jesus após sua ressurreição
são um testemunho vívido da realidade transformadora que se segue ao mistério pascal. Estes encontros, detalhadamente registrados nos evangelhos, não são meramente narrativas de reconhecimento. Eles são momentos fundacionais na vida da igreja primitiva e continuam a moldar a compreensão cristã da presença de Cristo entre nós. Cada aparição revela aspectos distintos do propósito redentor de Deus e da identidade do ressuscitado. Elas ocorrem em diversos contextos, ao amanhecer, em estradas poeirentas, dentro de casas fechadas, mostrando que a presença ressuscitada de Cristo transcende limites físicos e penetra as circunstâncias ordinárias da vida humana. Essas aparições são convites abertos à fé, ao reconhecimento e à missão. Maria Madalena e o jardineiro. A primeira aparição de Jesus a Maria Madalena é profundamente simbólica. Ela não reconhece Jesus imediatamente, o que sugere nossa própria dificuldade em perceber o divino em nossa presença. Só ao ser chamada pelo nome, Maria reconhece Jesus. Um lembrete de que Deus nos conhece intimamente e nos chama individualmente. A estrada para Emaús. A aparição aos discípulos no caminho para Emaús é uma revelação do Cristo na partilha do pão, antecipando a Eucaristia como o lugar por excelência do encontro com o ressuscitado. Esta história fala da capacidade de Jesus de iluminar as Escrituras, transformando o desespero em esperança, e sublinha a importância da comunidade e da partilha na experiência da fé. Dentro das portas trancadas, as aparições de Jesus aos discípulos em espaços fechados, onde a presença física de Cristo penetra barreiras de medo e dúvida, enfatizam a promessa de paz que Jesus traz. A paz esteja convosco não é apenas uma saudação, é a declaração de uma nova realidade trazida pela ressurreição, uma realidade onde o medo é substituído pela missão e pelo envio. Tomé, o cético. A interação de Jesus com Tomé destaca a paciência e a acessibilidade do ressuscitado em relação à dúvida humana. Jesus convida Tomé a tocar suas feridas, uma ação que não só confirma a realidade da ressurreição, mas também revela um Deus que não se distancia de nossa vulnerabilidade e incredulidade. Cada uma destas aparições é um microcosmo da experiência cristã, ensinando-nos sobre a naturalidade de Deus, a realidade da ressurreição e o chamado para vivermos como testemunhas da esperança que ela engendra. As aparições de Jesus pós-ressurreição afirmam que ele está vivo, ativo e presente conosco, oferecendo paz, esclarecimento, comunhão e um chamado à fé que supera a dúvida. Assim, as aparições de Jesus são fundamentais não apenas como prova da ressurreição, mas como modelo para o encontro contínuo com Cristo na vida da Igreja. Elas nos desafiam a reconhecer Jesus nas Escrituras, na quebra do pão e na comunidade de fé, e a responder ao seu chamado com fé, esperança e amor, vivendo como sinais da presença do ressuscitado no mundo, a comissão e a ascensão. A comissão e a ascensão de Jesus Cristo representam o clímax da missão terrena de Jesus e o início de uma nova fase na história da salvação, marcando a transição da presença física de Cristo entre seus discípulos para sua presença espiritual e universal através do Espírito Santo. Estes eventos não são meramente conclusões de uma narrativa, eles são o prólogo de uma missão contínua que se estende a todos os seguidores de Cristo através dos séculos. A Grande Comissão. Antes de ascender aos céus, Jesus confere aos seus discípulos uma tarefa que transcende as fronteiras geográficas e culturais. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esta comissão não é apenas uma instrução, é uma autorização divina que capacita a Igreja a ser a continuadora da missão de Jesus na Terra. Através desta comissão, Jesus não só delega a autoridade aos seus discípulos, mas também promete sua presença contínua com eles. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta promessa é a garantia de que a missão não será realizada no vazio, mas sob a orientação e o poder do próprio Cristo ressuscitado. A Ascensão. O evento da Ascensão, longe de ser uma despedida melancólica, é a afirmação da soberania e da autoridade universal de Cristo. Ao ascender aos céus, Cristo não se distancia de sua criação. Antes, ele assume seu lugar à direita do Pai, de onde continua a governar e a interceder por seu povo. A ascensão de Jesus
É um sinal de sua exaltação e da plenitude de seu triunfo sobre a morte e o pecado. Ela também prenuncia a vinda do Espírito Santo, prometida por Jesus como o Consolador que equiparia os discípulos para a tarefa missionária à frente. A partir da ascensão, a presença de Cristo no mundo é mediada pelo Espírito Santo, permitindo que a missão da Igreja seja universal em seu alcance e transformadora em seu impacto. A ascensão não é, portanto, o término da atividade de Jesus, mas a expansão de sua obra redentora para além dos limites do tempo e do espaço, através da Igreja. Significado teológico e missionário. A comissão e a ascensão revelam o coração do plano salvífico de Deus. Que a redenção oferecida em Cristo seja proclamada a todas as nações, transformando vidas e culturas com o poder do Evangelho. Este trecho bíblico desafia os seguidores de Cristo a olharem além de si mesmos, impelidos pelo amor de Deus e equipados pelo Espírito Santo, para participarem ativamente na missão de Deus no mundo. Assim, a comissão e a ascensão são fundamentais para entendermos nossa identidade e vocação como cristãos. Eles nos lembram de que somos enviados ao mundo, não em nosso próprio poder, mas na autoridade de Cristo, acompanhados por sua promessa de presença constante. Esta é a essência da missão cristã: viver e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, confiando que, através do Espírito Santo, o reino de Deus se faz cada vez mais presente no mundo. A ressurreição simboliza a vitória definitiva sobre as forças da morte e do pecado. Jesus, ao ressurgir dos mortos, não apenas confirma sua identidade divina e missão redentora, mas também inaugura uma nova era na qual a morte é despojada de seu poder final. A mensagem da ressurreição é uma proclamação de esperança. A morte não é o fim, mas a porta para uma nova existência em comunhão com Deus. Esta história é também profundamente pessoal, convidando cada crente a uma transformação interior. A ressurreição de Cristo é uma chamada à renovação da vida, a abandonar as tumbas de desespero, medo e isolamento para abraçar uma existência marcada pela fé, pelo amor e pela ação compassiva. É um lembrete de que, assim como Cristo venceu a morte, seus seguidores são chamados a viver segundo os princípios do reino de Deus, promovendo justiça, paz e a dignidade inerente a cada pessoa. A celebração da ressurreição, especialmente no domingo de Páscoa, é tanto uma recordação do passado quanto uma antecipação do futuro. Ela nos lembra dos eventos históricos que são a fundação da fé cristã e, ao mesmo tempo, aponta para a promessa escatológica da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Este mistério, celebrado na liturgia, na arte, na música e nas tradições populares, continua a inspirar, desafiar e confortar. Por fim, a ressurreição de Cristo é um convite ao diálogo com o divino, uma jornada de descoberta espiritual que questiona, nutre e transforma. Ela encoraja os crentes a olhar além das aparências, a reconhecer a presença do sagrado no cotidiano e a viver com a certeza da presença constante de Deus, que em Cristo promete estar com seus seguidores todos os dias, até o fim dos tempos. Assim, a ressurreição permanece como o fulcro sobre o qual a fé cristã gira, um farol de esperança que ilumina os caminhos da humanidade em sua busca incessante por significado, amor e redenção. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de comentar abaixo compartilhando suas próprias experiências. Sua interação é valiosa e ajuda a espalhar a mensagem de esperança e fé. Continue a confiar em Deus e a buscar sua orientação em sua jornada espiritual. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja com você.